Boa noite, o Mosaico está no ar e no programa de hoje você vai conferir a história de Luciana Terror, que abriu sua própria venda de bolos. Também vai conhecer a trajetória de Gisele Fabbri, que oferece tratamentos odontológicos para pacientes oncológicos. E por fim, o Mosaico te leva até a primeira oficina de bateria para mulheres de Juiz de Fora. Para começar, vamos descobrir como funciona a impressão 3D na cidade. Você sabe o que é impressão 3D? Há cerca de um ano, uma empresa em Juiz de Fora resolveu inovar e investir nessa nova tecnologia. O Mosaico vai te mostrar que o futuro é agora. A história das impressoras começa com a impressão profissional e evolui até a impressão doméstica, na qual se pode extrair os conteúdos digitais para uma folha ofício. Hoje já é possível imprimir em 2 e até 3 dimensões. Gente, como que funciona a impressão 3D? A impressão 3D ela funciona semelhante à impressão 2D normal. A gente precisa de um desenho, né? Geralmente um designer, um arquiteto ele passa para a gente e a gente converte no formato que a pessoa consegue ler e para imprimir. Ela vai imprimindo camada por camada até chegar ao final do objeto e está pronto. É isso. E com relação aos benefícios que esse tipo de impressão pode fazer? Eu entendo que a praticidade da impressão em si, né? Você ter a possibilidade de você ter uma ideia ou você enxergar um produto na sua cabeça e às vezes as pessoas no máximo que tem uma folha de papel para desenhar. Quais são os objetos que vocês já imprimiram e que vocês têm capacidade para imprimir aqui? Como o Galva falou, nós já imprimimos aqui desde desenhos animados até mãos. Então, hoje em dia nós estamos focando mais na parte de arquitetura, de bustos e home decor, essa parte decorativa. A impressora 3D, assim como as demais, necessita de materiais específicos para seu funcionamento. Dentre eles estão os plásticos ABS e PLA, sendo este último biodegradável. Esse aqui é o material que a gente utiliza na maioria das impressões aqui, que é o ABS, é o mesmo plástico do Lego. E como que funciona a impressão? Nesse momento a gente está imprimindo um abacaxi semelhante a esse aqui, só que na cor preta. Então esse plástico ele entra por trás da impressora ali e ele sai no bico extrusor, que está a 240 graus. E ele vai desenhando camada por camada na bandeja, que é de vidro ali, que está a 110 graus. Vai fazendo camada por camada até chegar no topo. Chegou no topo, a impressão acaba e o sistema todo resfria. E a gente vai e tira o objeto pronto já da impressora. Além de sua função decorativa e recreativa, a impressão 3D também funciona como uma auxiliadora nas práticas médicas. A partir dela é possível criar próteses para o corpo humano e arcadas dentárias. Galba, aqui nós temos essa prótese, como que ela funciona? A ideia dessa prótese aqui, ela só tem uma movimentação, né? Que é para você fazer o fechamento dos dedos aqui, né, do punho e a abertura. Então, a pessoa que viesse a usar isso aqui é só experimental, né, a prótese não está terminada, mas ela seria treinada para o encaixe aqui no pulso, né, e aí ao movimentar essa parte aqui do pulso, traria junto essa sequência aqui de fios, né, para que a gente pudesse fazer o fechamento dos dedos aqui em torno de qualquer coisa que ela gostaria de pegar. A UFJF também tem aderido a essa tecnologia, que tem sido muito utilizada pelos estudantes de arquitetura. Aristides, quais são os aparelhos que vocês têm aqui e quais as diferenças entre eles? A gente tem aqui 4 impressoras 3D e uma máquina de corte laser. Basicamente, a diferença entre elas, entre as impressoras 3D, são que as duas pretas aqui atrás de mim, elas têm só um bico de extrusão, então elas só trabalham com um material de cada vez, e as outras duas elas têm 2 bicos de extrusão, e elas podem trabalhar com 2 materiais de cada vez. Então você pode trabalhar com 2 cores, ou com material solúvel e para fazer suporte do material que está sendo impresso. Fernando, quais são os tipos de projetos que a impressora 3D atende? De uma maneira geral, a impressora 3D vai atender a projetos de uma ampla magnitude, né?
Ele pode ser utilizado desde esboços para algum tipo de prótese, para maquetes que a gente usa aqui na área de arquitetura, ou para protótipos de peças em engenharia de produção ou mecânica, enfim. E por que vocês decidiram aderir a essas tecnologias? Na verdade, é uma tendência que a gente tem observado, né, na produção arquitetônica, no campo do design como um todo, né, essa introdução de recursos computacionais, digitais. E quando a gente consegue perceber o ganho que se tem na representação, na exploração da forma, na expressão de ideias, assim, a gente não teve muito outra opção que não fosse aderir. E o importante é lembrar que isso é um processo constante, né? A gente hoje está trabalhando com impressão 3D, mas nós temos a máquina de corte a laser. A ideia é sempre usar esses recursos de controle numérico para a produção precisa de formas complexas, né? Como é o caso da impressão 3D. E qual que é o conhecimento necessário para mexer com as máquinas e fazer o planejamento dos produtos? Normalmente é o conhecimento de modelagem tridimensional. Precisa entender um pouquinho de como que é esse processo de impressão por deposição de filamento, né, para você conseguir elaborar as peças de maneira mais adequada. E como que tem sido o retorno dos alunos para esse projeto? Então, tem sido muito gratificante, porque eu mesmo tenho trabalhado com eles numa disciplina que no final do período eles fazem um projeto e utilizam a impressão 3D para apresentar a ideia deles, né? E então, no final do semestre, eles ficam praticamente encantados, né? Porque eles conseguem ver de uma maneira muito mais precisa determinadas formas, né? Que se fossem para ser feitas manualmente, com corte ou com algum tipo de escultura, né? Eles não conseguiriam fazer da mesma maneira. A aluna e bolsista de iniciação científica Lívia Carvalho nos conta como é sua experiência com a inserção das novas tecnologias 3D no curso de arquitetura. Eu, como bolsista, ainda estou no começo da pesquisa e aí busco mais a experimentação da forma para poder descobrir quais são os limites da impressora, para poder, quando construir as formas de arquitetura, saber qual que vai ser a melhor representação que eu vou fazer dessa forma. Se vai ser com uma impressora, com peças, se vão ser peças soltas no corte a laser. A gente primeiro tem que conhecer cada processo para poder saber qual que seria o mais viável para a execução e a visualização desse modelo que a gente construir no projeto de arquitetura. Lívia, como que você acha que a aplicação dessas tecnologias ajudam vocês como alunos? A gente aprendendo mais sobre essa tecnologia que está sendo inserida no mundo comercial, é muito interessante para a gente sair da faculdade já sabendo como que vai ser lidado o trabalho com a tecnologia. No próximo bloco você confere o trabalho de Gisele Fábio, que oferece tratamentos odontológicos para pacientes oncológicos. Não saia daí, o Mosaico volta já. Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais.